Olá pessoal, estamos aí para mais uma semana de aula aí de história com vocês. Um forte abraço a todos vocês. Estamos iniciando mais esse trabalho aí durante esse período de distanciamento social e tudo mais. Espero que vocês estejam se cuidando, né? Beleza, pessoal? Olha só, hoje, deixa eu colocar meu globo aqui direitinho, nós iremos encerrar aquela primeira parte que a gente falou aí sobre as civilizações clássicas, né? Civilização clássica ocidental, e a gente começou a iniciar esse assunto falando sobre Grécia Antiga, toda a localização da Grécia, né? As duas cidades mais estudadas, que deixaram muitas contribuições aí, que foi Esparta e Atenas, os períodos, né, da história da Grécia Antiga, e hoje a gente vai encerrar com o período helenístico e o legado, né? Ou seja, a herança da Grécia aí, do povo grego, da civilização grega, essa civilização clássica para nós, para todos nós aqui ocidentais. Beleza, pessoal? Então, olha só, o período helenístico é o último período aí da história da Grécia Antiga. Ela vai tratar justamente de Alexandre Magno, ou seja, Alexandre o Grande da Macedônia, filho de Filipe II. Filipe II vai ser o rei da Macedônia. Ele vai começar um processo de expansão territorial. Nesse processo de expansão territorial, ele vai avançar para a Grécia Antiga, conquistando as várias cidades e estados da Grécia Antiga, assim como também os vários territórios pertencentes à Grécia Antiga. Não só a Grécia Antiga, mas ele vai dominar toda a Ásia Menor até a Índia, chegando todinho a sua extensão territorial ali. Vai dominar o antigo Império Grego, né? A antiga civilização grega, a gente não pode entender como império, mas sim como civilização grega, os antigos impérios, né? Ali da Mesopotâmia, da Pérsia e tudo mais, chegando até a Índia. Então, esse processo de expansão, iniciado por Filipe II da Macedônia, vai ser continuado por Alexandre, né? Que vai ficar conhecido como Alexandre o Grande. Ele tinha como mentor, como professor dele, Aristóteles, um importante filósofo daquela época. Então, muito da cultura grega, ele vai absorver, ele vai trazer para você, para si, né? Ele vai se envolver com o conhecimento grego e vai desenvolver esse conhecimento também. E a união da cultura grega, tudo aquilo que o homem produz, entende, fala, comunica, aquela coisa toda, ele vai unir a cultura grega com a cultura oriental. Isso aí vai ser chamado de cultura helenística, né? A mescla. A gente vai encontrar essa palavra aí chamada mescla, que nada mais nada menos que a mistura. Mescla, toda vez que você ouvir falar em mescla, você ouve falar, você entenda ela como uma mistura. Então a mistura da cultura ocidental com a cultura grega vai ser chamada de cultura helenística. Ela vai se representar em vários pontos aí, na arquitetura, na construção de cidades e tudo mais, como por exemplo aí em Alexandria, né? A cidade de Alexandria, em homenagem a Alexandre da Macedônia, terão várias cidades com esse nome. Ela irá se formar ali no Egito e terá importante acervo. Que é acervo? Importante conjunto de livros ali na biblioteca de Alexandria. 500 mil de livros aí nessa importante biblioteca de Alexandria, tratando sobre vários assuntos. Alexandre, por ter a sua educação, uma educação grega, desenvolvida por um importante filósofo, Aristóteles, ele vai ser muito aberto a todo tipo de cultura que vier para cima, ou seja, dando um enriquecimento ali da cultura de uma forma geral. Após a morte de Alexandre, o reino vai se desmantelar, vai se esfacelar aí, não vai dar muita continuidade ao seu império, né? O Império Macedônico ali vai se desmantelar, se dividir entre os seus principais generais. E aí, ele tem uma morte, digamos assim, prematura, ou seja, muito jovem. Ele vai morrer na faixa de seus 32, 33 anos de idade, bem jovem. Ele irá morrer, esse importante general conquistador chamado de Alexandre o Grande. Aí teve muita importância na difusão, no espalhar da cultura grega. 350 a.C., nova civilização, a Macedônia, sob o domínio do rei Filipe II, ela começa esse processo de expansão. Aristóteles era o professor de Alexandre, que entrou em contato com um conjunto de valores da cultura grega. Isso foi muito importante aí, a educação de Alexandre, vinda aí da cultura grega pelas mãos de Aristóteles, esse importante filósofo. Alexandre o Grande continuou a expandir os domínios macedônicos até a Ásia Menor, chegando até a Índia.
Cultura helenística foi a mescla, aí a gente fala de mistura entre os valores ocidentais e orientais. Ocidentais da cultura grega, que também era muito aberta a várias entradas de suas culturas, né? Com a cultura oriental também. Alexandria, né? Aquela cidade que eu falei para vocês, que se formou ali no Egito Antigo, e tendo a importante biblioteca com um acervo superior a 500 mil obras, ou seja, 500 mil de livros. A morte dele vai acontecer em 323 a.C. e 3 novos reinos vão surgir nesse período, né? A dinastia Ptolomaica, que dominou ali o Egito, a Antigônidas, que vai ficar com a Macedônia, e a Seleucidas, que vai controlar também parte ali da Ásia. Então é assim que termina a cultura helenística. Então toda vez que você ouvir falar da cultura helenística, a importância dela é justamente essa mistura que ela teve, da cultura, a mescla que ela teve, da cultura oriental com a cultura ocidental. Beleza? Prosseguindo aí. E aí é importante, vamos perceber algumas coisas, algum legado, né? Legado que a gente fala herança, algumas heranças aí que a Grécia Antiga deixou para nossas culturas atuais. A filosofia ela vai acompanhar aí o ser humano até os dias atuais. O que é a filosofia? A gente já comentou sobre isso aí, é o amor a pegar pela sabedoria, né? Então, ou seja, aquele sentido de buscar sempre a sabedoria, o entendimento. E ela vem surgir de um outro conhecimento também chamado mitológico, né? O conhecimento de uma forma fantasiosa, de como se explicava as coisas, a natureza, o ser humano de uma forma ou de outra, beleza? Só que a mitologia ela vai evoluir e chegar até a filosofia, que agora a explicação do ser humano, do convívio humano, da natureza humana, das ações humanas, ela vai se tornar uma forma mais racional. Com a mitologia era uma forma fantasiosa, criava-se, explicava-se baseada em mitos, né? E com a filosofia vai ser uma coisa mais racional, ou seja, a pessoa vai pensar, analisar, refletir determinado assunto para poder chegar a uma resposta, né? E a filosofia grega, ela se divide em períodos, né? Assim como a filosofia também, a história da filosofia ela vai se dividir em filosofia antiga, grega, né? A filosofia medieval, a contemporânea e assim por diante. Até hoje nós temos a filosofia e vocês futuramente vão estudar muito filosofia em qualquer área que vocês forem do conhecimento, sempre terá um pedacinho de filosofia no meio. Beleza, pessoal? Nós temos um mapa aqui do difundir, do espalhar da filosofia e as principais cidades, os principais representantes da filosofia aí, nós temos esse mapa aqui. Depois eu peço que você dê uma olhadinha direitinho, né? Os períodos, né? Pré-socrático, o período socrático, período helenístico, período clássico também, ela é dividida basicamente disso aí. Período pré-socrático, antes de Sócrates. Sócrates foi um filósofo que ele foi como se diz assim, o divisor de águas. Quando a gente fala divisor de águas, é que ele divide um período e outro período. Então teve filósofos antes de Sócrates e posterior, ou seja, depois de Sócrates, né? Por isso que ele tem essa importância muito grande. No período pré-socrático, as discussões todas estavam em cima da natureza, correto? E um dos seus principais representantes foi Tales de Mileto, Tales da cidade de Mileto. Então, da onde vêm as coisas, a explicação do surgimento do universo, os elementos que formavam o mundo, né? O fogo, a terra, a água, o ar, ou seja, elementos que formavam o mundo, a natureza de uma forma geral. Então, esses primeiros filósofos, né, os sofistas, eles estavam ligados aí à explicação da natureza, à filosofia da natureza. Com o período socrático, aí vem um foco maior no ser humano, nas questões de relação ao ser humano, como, por exemplo, o caráter, né, o certo, o errado, tudo que envolvia o ser humano de uma forma geral estava aí na discussão de Sócrates, né? É chamado de período pré-socrático ou clássico. Surge na democracia grega antiga, ali em Atenas, surge justamente com Atenas. A cidade de Atenas vai ser importante aí para o surgimento desse tipo de filosofia, né? E o centro das discussões será justamente o ser humano, a moral, a ética e tudo mais, o que o homem deve, o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que é correto que ele faça, o que não é correto para ele fazer. Qual a ideia de certo e errado? Certo e errado, isso é certo, isso é errado, depende do ponto de vista, depende da sociedade, depende de uma série de coisas. Então o pensamento daquele período estava muito ligado a isso.
certo? E principais nomes desses períodos aí eram Aristóteles, que era discípulo de Platão, ou seja, ele era aluno de Platão, e depois vem o seu discípulo, que é justamente, aliás, Aristóteles, que era discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Sócrates, que depois terá como seu discípulo, como seu aluno, justamente Platão. Então nós temos aí três importantes nomes aí da filosofia, correto? No período helenístico, é uma mistura, tanto a questão da natureza, do surgimento das coisas, quanto o homem também estarão aí no centro da discussão no período helenístico, né? A natureza e o homem. Nessa fase, os estudos estão voltados para a realização humana por meio das virtudes e da busca da felicidade. Aí vem aquela ideia, o que é virtude? A virtude daquele período era diferente da virtude de hoje, né? Ser uma boa pessoa, isso é uma virtude, né? Ser uma pessoa honesta, isso é uma virtude. Diferentemente da Grécia Antiga, que talvez o ser bom, o homem bom daquela época, fosse diferente do homem bom de hoje. Então tem uma série de discussões que até hoje, até nos dias atuais, existem conceitos, ideias, pensamentos vindos daquele período ali para explicar a realidade atual. Beleza, pessoal? Então, a filosofia, esse pegar amor pela sabedoria, ela vem aí como uma herança do mundo grego. Prosseguindo, vocês vão ver muita filosofia no futuro. Os Jogos Olímpicos, aí nós temos também uma importante herança aí dos Jogos Olímpicos modernos, diferente do período ali dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, que foi de 776, né? Nós tivemos aí a primeira edição dos Jogos Olímpicos ali na Grécia Antiga. E a partir do século XIX, aí, final do século XIX, nós temos aí as primeiras edições dos Jogos Olímpicos modernos, e aí vem até os dias atuais aí, com uma série de modalidades aí sendo colocado aí para a gente poder desfrutar, apreciar, entender um pouquinho dessa disputa bastante interessante e saudável do corpo humano. Era uma homenagem aos deuses, realizado na cidade de Olímpia, no santuário de Olímpia, e homenagem a Zeus, o principal deus ali daquele período, né? Então nós tínhamos ali uma série de situações. O primeiro Jogos Olímpicos que teve, a disputa só teve uma categoria ali, uma modalidade de disputa, que foi justamente a corrida. A corrida, e quem vai ganhar um cozinheiro, né? Naquele período ele vai ganhar essa modalidade aí, essa corrida. Depois ela terá outras modalidades, como a luta, e aqui nós temos uma luta bastante interessante daquele período, que era tipo um MMA da época, bastante sangrento, não tinha tempo para término, era enquanto o adversário, dois adversários ali, enquanto um dos adversários desistisse ou fosse apagado, nocauteado, alguma coisa desse tipo, ou quando ele se rendia a partir de um sinal que ele fazia em desistência, né? O nome dessa luta aqui é chamado pancrácio. Era uma mistura, né, de boxe, eles tinham tipo um boxe e tinha uma luta que era basicamente como se fosse imobilização, queda e assim por diante. Aí a gente tem uma representação aí do pancrácio. Outra coisa bastante importante que a gente tem que entender, pessoal, é as esculturas gregas. Elas vão retratar a figura humana com detalhes, com bastante detalhes aí no cabelo, na musculatura, em tudo. E toda essa forma aí era representada pelos gregos antigos. Beleza, pessoal? Então nós tivemos aí modalidades como lutas, como eu falei para vocês, o pancrácio, como a corrida, como o pentatlo, né? Como também o atletismo, que aqui a gente está vendo um lançamento de dardos, um lançamento daquela lança, né, chamado dardo também, ou seja, então uma série de categorias aí eram disputadas. E uma coisa que eu peço para vocês prestarem atenção, todos eles aqui não só parecem, mas estão representados nus, ou seja, sem roupa nenhuma. Por que, professor, isso aí? Era alguma forma de sedução, alguma coisa assim? Não. A nudez ali, além da valorização do ser humano como figura importante, ela também, os Jogos Olímpicos, os atletas disputavam nu para não ter nenhum acessório que viesse auxiliá-lo na sua vitória, na realização da sua manobra física. Tá entendendo, pessoal? Diferentemente de hoje, né? Hoje você tem uma série de acessórios aí para deixar você mais hábil, mais preparado para uma disputa, né? Para lhe dar alguma vantagem. Naquele período não, você era nu e cru, apenas com as suas habilidades para poder conseguir o seu
sucesso, o seu objetivo, que era a vitória, né? Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival religioso e atlético da Grécia Antiga, que se realizava de 4 em 4 anos, no santuário de Olímpia, em honra a Zeus, o principal deus, o deus dos deuses ali do período. A data tradicional atribuída à primeira edição dos Jogos Olímpicos é de 776 a.C., baseados em 5 grupos de modalidades, de disputas, né? As corridas, as provas atléticas, aí você tem lançamento de idade, peso e tudo mais, né? Lutas, como pancrácio, que eu falei para vocês, tinha uma outra luta lá que era só no boxe, só na base da trocação de pancada mesmo, só na mão, tá entendendo? E outra que era essa parte de queda e tudo mais, que era tipo a luta olímpica, né? A greco-romana, digamos assim. O pentatlo, que era as 5 modalidades em uma, e provas hípicas, ou seja, corridas com cavalos. Mas, diferentemente dos tempos atuais, em que os 3 primeiros recebem medalhas, apenas o campeão era premiado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é mais uma herança que nós temos aí, desse período. Prosseguindo, o teatro. Pessoal, o teatro também é uma coisa maravilhosa, né? Você vê muitas representações, filmes, né? Novelas, aquela coisa toda, tudo vem do teatro. Tudo isso aí, essas representações, a princípio do teatro. Isso aqui é Dionísio, era o deus que era homenageado ali, o deus do vinho. Dionísio era o deus do vinho, bastante interessante a história de Dionísio, correto? Era o vinho, o que? Alegria, divertimento. Vocês vão encontrar Dionísio também no Império Romano, chamado de Baco, né? Com uma figura mais exagerada, mais gorda. Aqui a festividade, o vinho, a alegria, ela tem que ser o exagero, né? É a festa do exagero, né? Então nós temos aí o teatro como homenagem justamente a esse deus. Nós tínhamos as máscaras gregas, ela era representada apenas por homens, tanto os papéis masculinos quanto femininos eram representados apenas por homens. Por que por homens? Porque a mulher era considerada um ser de baixa categoria ali na Grécia Antiga, em muitas cidades da Grécia Antiga, como por exemplo Atenas, por exemplo. Esparta já era um pouquinho mais diferente. Esparta tinha uma valorização da mulher, porque a mulher era geradora do guerreiro espartano. Beleza, pessoal? Nós temos aqui a representação de um teatro, as ruínas de um teatro grego, correto? E aqui a imagem representando como seria uma possível apresentação do teatro grego. E ele se dividia em alguns gêneros, como por exemplo a tragédia e a comédia, né? A tragédia falava sobre reis, sobre Deus e tudo mais, feitos heróicos e aquela coisa toda, e o desfecho, geralmente trágico. E a comédia era uma sátira. E aí eu, lembrando aqui, analisei o seguinte: já ouviram falar de Zorra Total? Zorra Total é uma sátira. Geralmente ela critica várias coisas, né? Por exemplo, a comédia naquele período era uma sátira também. Ela ficava satirizando, ridicularizando, fazendo críticas de uma forma engraçada de um determinado assunto político, religioso e assim por diante. Era assim que agia a comédia. Era bastante interessante, viu, pessoal? Então, olha só, o teatro grego teve origem na Grécia Antiga por volta do século V a.C., onde havia o costume dos cultos e oferendas aos deuses gregos, com função social e cívica, né? Tinha aquela questão de sociedade, né? De crítica dos meios, das instituições públicas e tudo mais. O teatro e suas representações estavam associados a festividades religiosas, sobretudo a celebrações que saudavam o deus Dionísio, que é justamente o deus da alegria, do vinho, né, do exagero e tudo mais, que era esse deus aí representado. Gêneros do teatro grego eram a tragédia e a comédia, aquela que eu falei para vocês. Prosseguindo, teatro mais uma herança, e por fim, tem muitas heranças, né? Heródoto também, o pai da história, ele era grego, ele começa a desenvolver o estudo da Grécia através da Grécia também. Ele começa a produzir o estudo, o desenvolvimento da ciência histórica através justamente aí dos seus estudos aí relacionados com a observação das situações. Beleza, pessoal? Democracia grega. Por fim, a democracia grega, qual que a gente já estudou bastante na semana passada, né? Principalmente focado na democracia ateniense, que é o berço da democracia, onde vai surgir toda
a ideia de democracia, né? Que é esse governo do povo, né? Pelo povo, para o povo, como dizia Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Olha só, o surgimento na Grécia Antiga é implementado em Atenas, o surgimento da democracia, né? Na Grécia Antiga é implementado em Atenas, logo que Clístenes, em 510 a.C., liderou uma revolta vencendo o derradeiro, ou seja, o último líder tirano que governava a cidade-estado. Nasceu assim a democracia. E as características da democracia eram essas, né? Direta, uma democracia onde a população, que era considerada cidadã, que não era todos, né? Ficava de fora escravos, mulheres, crianças, que eram apenas homens, filhos de pais e mães atenienses, né? Maiores de 18 anos, que nunca foram escravos e tudo mais, que nunca sofreram o ostracismo, que era aquele processo de impeachment, eles eram considerados cidadãos. Então todos eles participavam das decisões. Então por isso ela é chamada de direta. Reformas políticas e sociais, participavam dessas reformas políticas e sociais para a sociedade grega, ateniense de uma forma geral. Formulação da antiga Constituição, das ideias, vem aí também desse período. A igualdade perante a lei, que é chamada de isonomia. Toda vez que você ouve falar essa palavrinha estranha, esse bicho aí, isonomia é igualdade perante a lei. Eu tenho isonomia, eu, você, qualquer um que seja, independente da classe social. Ou seja, a igualdade de ser julgado e representado perante as leis, né? Igualdade de acesso aos cargos públicos, isocracia. Qualquer um tem direito, claro, dependendo da idade e tudo mais, de participar aí de cargos públicos, né? Igualdade para falar em assembleias, a isegorias, né? Isocracia, que é a igualdade de cargos públicos, né? Isegoria, aquela ideia de você poder falar. Se você for numa reunião da Câmara, eu espero que você vá. Se você assistir uma reunião do Senado, da Câmara de Vereadores, né? Da Câmara da Assembleia Nacional Constituinte, que é a Câmara de Deputados lá em Brasília, da ALEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, você vai ver que todos os deputados, senadores e vereadores, eles têm o mesmo tempo de fala. Ele vai falar 5 minutos, o outro vai falar 5 minutos, o outro também vai 5 minutos, um vai falar 20, o outro vai falar 20 e assim por diante. Tem que ter o mesmo tempo de fala para expor as suas ideias, para colocar as suas ideias e a sua defesa. É chamado de isegoria. E o direito do voto aos cidadãos atenienses também era naquele período, que vai se espalhar até os dias de hoje. Pessoal, encerramos por aí, próximo slide. Encerramos por aí. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o seu conhecimento da Grécia Antiga, desse importante legado que a gente recebeu aí das civilizações gregas, beleza? Próximas aulas nós iremos falar sobre outra importante civilização aí, que é clássica, que é a Roma Antiga. Ela vai pegar muito da Grécia Antiga e espalhar para o mundo essas ideias, beleza? Quais são os exercícios? Qual legislador que estabeleceu um código de leis extremamente rigoroso? Drácon, as leis draconianas, né? Colocadas aí por esse legislador. Segundo, qual legislador que estabeleceu o critério de naturalidade para a cidadania ateniense? Clístenes. Terceiro, quem era considerado cidadão em Atenas? Eram considerados cidadãos atenienses os homens maiores de 18 anos, livres, filhos de pais e mães atenienses e livres também, viu? Ficavam de fora as mulheres, menores de 18 anos, estrangeiros e escravos. Aí a gente pode até dividir a sociedade ateniense de uma forma resumida em cidadãos, metecos, que eram os estrangeiros, e escravos. Beleza? Prosseguindo. Defina isonomia, isegoria, ostracismo e mistoforia. Conceito de cada um. O que são cada um? O conceito de isonomia é o de igualdade entre todos os cidadãos perante a lei. Isegoria é o de mesmo tempo de fala para todos os cidadãos. A gente acabou de comentar isso aí, né? O ostracismo era uma forma de impeachment. Impeachment significa impedimento. É um pouquinho mais diferente do ostracismo. Impedimento um presidente, um prefeito, um governador, ele vai ser julgado, então ele tem que ser afastado, é um impedimento, ele tem que ser afastado para no período de julgamento ele não interferir no julgamento. Após isso aí, se é decidido se ele volta ou se ele é expulso aí por 10 anos, sem direitos políticos e tudo mais. Aí depois desses 10 anos ele pode voltar. Na Grécia Antiga, o ostracismo, o cara ia embora, era expulso e nunca mais voltava a exercer uma atividade política.
Deveria ser nos dias de hoje, né? Muitas pessoas aí que achavam que poderia pintar e bordar com a democracia poderia ser expulso, né? Então, olha só, o cidadão que ameaçasse a democracia ateniense era expulso de Atenas por 10 anos, perdendo assim todos os seus direitos políticos, para sempre nesse período. E a mistoforia era um salário político que permitia que o cidadão ateniense pudesse exercer a atividade política. É por isso que a gente vê, né? Tem salário para cada um, membro, né? Prefeito, governador, vereador, presidente, tudo tem seu salário e as suas ajudas de custo. Se você vê ali no Senado, na Câmara e tudo mais, tem auxílio paletó, gravata, carro, moradia, um bocado de coisa. Uma tua e um bocado, como se diz a história, né? Que é justamente para deixar ele livre para exercer o direito político. Agora, muito disso aí é usado como uma fé. O cara, em vez de realmente usar aquilo ali, pega aquilo ali e fala que usa e não usa, bota no bolso, aquela coisa toda. Deveria ser acabado, né? E você percebe o seguinte, outra coisa também, o cara faz carreira política, o cara nasce e morre na política. Tá entendendo? Tipo na época do Senado de antigamente, né? No Senado da época do Império Brasileiro, que a gente vai ver no futuro. O que acontece? Então o cara faz carreira política, ele entra para vereador hoje, ele quer morrer se candidatando a vereador. Assim acontece com deputado estadual, federal, senador, ele quer ali passar eleição após eleição, se reelegendo e tudo mais. Quer fazer daquilo ali carreira política. A gente viu na história de Atenas, né, da democracia ateniense, que existia um período que não. O cara se candidatava por duas vezes, 2 mandatos a um cargo público, nunca mais podia se candidatar, tinha que abrir espaço para outro, né? E assim por diante. Deu para pegar a ideia, né? Quinta questão. Qual a importância do ócio para a democracia ateniense? O ócio proporcionava o tempo necessário para o cidadão ateniense discutir os assuntos da polis, ou seja, da vida pública. Então, existe a necessidade de uma doação, integração, entrega do cara que vai discutir a vida pública apenas para aquele ato, né? Quem proporciona isso no passado e atualmente também. Isso no passado, quem proporcionava isso aí era a escravidão, a escravatura, o escravo que proporcionava o tempo livre, que era o ócio, chamado de ócio, para o cidadão exercer a política, né? Hoje são os trabalhadores que proporcionam, né, através de seus impostos e tudo mais, que proporcionam o tempo livre para o político discutir a vida pública. E aí ele tem que ser bem aproveitado esse tempo aí, porque são impostos, né, contribuições dos trabalhadores de uma forma geral. Sexta questão. Por que a democracia ateniense era considerada direta? Porque os próprios cidadãos atenienses debatiam, votavam, aprovavam ou rejeitavam suas leis. Beleza, pessoal? Hoje a nossa é indireta. A gente vota no vereador, a gente vota no deputado estadual, federal, senador, e ele vai representar, discutir, debater as nossas leis. E muitas vezes a gente nem concorda com aquilo e tem que atravessar goela abaixo. Prosseguindo, exercício dessa aula para a próxima aula. O que foi a cultura helenística? Segundo, os Jogos Olímpicos eram festivais religiosos e atléticos da Grécia Antiga realizados de 4 em 4 anos no santuário de Olímpia. Tais jogos eram dedicados a qual deus e quais eram as modalidades desses jogos. Terceira questão, o teatro grego e suas representações estavam associadas às festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio, tendo como gêneros teatrais a tragédia e a comédia. Então a afirmativa é verdadeira ou falsa? Quarta questão, quais os principais períodos da filosofia grega? Prosseguindo, você nunca será bom o suficiente para todos, mas sempre será perfeito para aquelas pessoas que te merecem. Beleza, pessoal? Nossos referenciais bibliográficos, a página aí dos nossos livros e tudo mais. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima semana. Valeu!